E no Papo em Quatro Estilos de hoje, nós temos o professor Fabiano Quirino. Ele simplesmente é especialista na área da psicologia, da fisiologia, sabe muito sobre natação, tal que ele foi o técnico da seleção paralímpica em Rio 2016 e também em Tóquio 2020. Um bate-papo imperdível. Então agora, direto no Papo em Quatro Estilos com o professor Fabiano Quirino. Fala pessoal, mais um Papo em Quatro Estilos, hoje com um cara sensacional, professor Fabiano Quirino, currículo mais uma vez aqui, olha, só para vocês entenderem quem é Fabiano Quirino, muitos já conhecem, mas um grande profissional na área do paradesporto. Eu não vou apresentar ele não, ele mesmo vai falar sobre ele, sobre as características, o crescimento na profissão e na carreira. Mas olha só, antes disso, pessoal, não esquece de já curtir esse vídeo, tá legal? Não esquece, participa, ativa o sininho, sempre esteja presente aqui no canal, porque informação é que a gente vai levar para você. Então, primeiro, Fabiano Quirino, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu sei que você é um cara extremamente ocupado e está dando realmente a sua contribuição, né, no conhecimento em relação ao esporte adaptado. Seja muito bem-vindo ao Papo em Quatro Estilos. Gostaria que você falasse um pouquinho de você, sobre a sua carreira profissional, que é extremamente valiosa. Oi, Alexandre. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o professor Fabiano Quirino, né? Eu venho de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Comecei a trabalhar com esporte paralímpico, esporte adaptado, né? Em 2000. Em 2000 eu fazia estágio, e na época a gente poderia fazer estágio quando a gente estava na faculdade ainda, né? Então, eu estava no primeiro ano de faculdade, fazendo estágio numa academia, aí apareceu um menino com distrofia muscular progressiva, né? Hoje, na natação paralímpica, ele é uma classe S1. Aí, eu comecei a trabalhar com ele, comecei a adaptar, comecei a estudar a deficiência dele, comecei a perceber as adaptações que eu poderia fazer com ele, e foi meu primeiro atleta. Então, em 2000, eu comecei com o Michailo Curix, né? Com distrofia muscular progressiva, classe S1. Com isso, a gente formou o projeto Natação Adaptada, mostrando a eficiência do deficiente, lá em Novo Horizonte, que foi de 2000 até 2006. Em 2006, a gente fundou a Associação Paradesportiva de Novo Horizonte, que ela trabalha até hoje, né? Meu irmão, o Alexandre Quirino, toma conta da associação, e a associação começou com a natação, mas depois a gente começou a trabalhar o halterofilismo, o judô e o atletismo, né? Uma coisa muito interessante é essa troca entre os profissionais, essa visão do paradesporto, porque, assim, chegavam alguns meninos na natação, que a natação sempre é o começo de toda a reabilitação, é o começo do esporte, né? Pensando em paradesporto. Aí você vê, esse menino, eu acredito que ele pode ir para o atletismo, né? Um menino magro, forte, ele não consegue, não tem tanta flutuabilidade, vai para o atletismo. Chegou um menino muito forte, né? Não teve muita vivência na natação, e você vê que ele não tem um jeito para nadar, vai para o halterofilismo. Então, a gente fazia isso. Então, através da natação adaptada, né, um projetinho lá em 2000, a gente formou a Associação Paradesportiva de Novo Horizonte, e com a Associação Paradesportiva a gente começou com a natação e foi aumentando os esportes, de acordo com o perfil de cada atleta, perfil de deficiência também, a gente pensa muito na deficiência, né? O perfil da deficiência e a vivência da pessoa, a gente abriu o halterofilismo, depois abriu o atletismo e depois o judô para cego. Então foi assim. E eu trabalho no esporte desde 2000. 2016 recebi o convite para vir para o Centro de Referência de Natação do Comitê Paralímpico Brasileiro e trabalhei no Centro de Referência de 2016 a 2021, né? Nesse tempo, participei das Paralimpíadas do Rio, em 2016, Pan Pacífico na Austrália,
Parapan, em Lima, Peru, e a última competição que eu participei foi os Jogos Paralímpicos de Tóquio, né? Então, sempre trabalhando com atletas de classe baixa, né? Atletas das classes S1 até S4, S5. Pessoal, então é o seguinte, ó, só para vocês entenderem, o professor Fabiano, ele é especialista em fisiologia, especialista em aspectos psicológicos e motricidade humana. É isso mesmo, né, professor? Isso. E também especialista em natação e atividades aquáticas, e também foi o técnico da seleção brasileira nas Paralimpíadas do Rio 2016 e também em Tóquio 2020, e aí 2021 vem essa questão da pandemia. Professor, quando falamos em esporte adaptado, tem um item que me chama muita atenção, que é o princípio de treinamento, que isso é muito básico, né? O que você considera como técnico da seleção, você como conhecedor do esporte adaptado, né? O princípio da individualidade, especificidade, isso se faz importante dentro do esporte adaptado? Parece ser uma pergunta muitas vezes boba, você fala, o princípio do treinamento é esse, mas será que isso muitas vezes é seguido? O que você acha sobre isso? Você considera que esses dois itens eles são importantes, mesmo no esporte adaptado? No esporte adaptado, esses princípios são primordiais, né? Porque a gente pode ter atletas, vamos falar da área que eu trabalho, atleta de classe baixa, né? Você pode ter dois atletas da mesma classe, mas com deficiências iguais e a altura da lesão totalmente diferente, né? Ou atletas até com outras patologias. Então, eu acho que o profissional ele tem que estudar, né? Como diz o Thiago Gorgatti, né? O profissional ele tem que ter interesse pelo seu atleta, pelo seu aluno, e buscar todas as informações sobre a deficiência, a patologia, a altura da lesão, deficiências secundárias, para ele saber o que ele vai fazer. Professor, mas mesmo no paradesporto, mesmo você que atuou na seleção brasileira, isso também deve ser aplicado, correto? Diante da especificidade de cada atleta, né? Isso tem a sua importância até no momento da prova, não é isso? Ou eu estou falando bobeira aqui? Não tá não. Porque assim, vamos falar de função de membro, né? Okay. Você pode pegar um atleta da classe S2, que ele tem dismelia, ele não tem os 4 membros. Ou você pode pegar um atleta da classe S2, que ele é um lesado medular. Então muda tudo. Muda a posição de nado, frequência de braçada, se ele tiver função de braços, frequência de ondulação. Então, tudo isso muda, né? Então, o jeito de nadar muda para cada um. Estratégia de prova. Alguns vão passar forte e lento, outros vão passar lento forte. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E de acordo com a patologia de cada um. Então, eu não gosto muito dessa questão de colocar todo mundo na mesma caixa. Você pega um S1, um S2, um S3 e um S4. Aí você coloca uma cada lá, né? O S4 chega, o S3 chega, o S2 chega, o S1 chega por último. Na hora que ele chega, já está na hora de soltar. Você vai soltar já, o cara nem descansou. No mínimo 20 segundos, dependendo do estímulo. Se for um A1, o cara não vai descansar nem 20 segundos. Né? Aí já solta de novo, então a corda estoura sempre para o mais fraco. Então, a gente tem que pensar na especificidade geral e individualidade geral. Estímulo, qual estímulo você vai fazer, tempo de intervalo de estímulos, o jeito que vai nadar, posição de nado, frequência de braçada, porque dependendo do atleta, se você pegar um tetraplégico espástico, se colocar muita frequência, quanto mais frequência ele vai fazer, mais ele vai ficar rígido no membro que ele está trabalhando, né? Então, a frequência tem que ser uma frequência ótima, tem que ser um nado eficiente. E aí o nível de lesão, dependendo dessa constância, acaba sendo muito maior, né? Se for a toque de caixa, né? No prepara, vai, e vai todo mundo, né? Isso pode acontecer, né? Não sei se aconteceu
contigo lá, ou se você já viu acontecer, né? Eu já vi muito acontecer, né? Porque as pessoas acham que todo mundo vai adaptar junto, mas cada um tem seu tempo, cada um tem seu nível de lesão, cada um tem seu nível de treinamento, laço fisiológico, né? A pessoa, ela pode ter tido vivência no esporte ou não, né? Porque a gente no esporte paralímpico, a gente tem um termo que a gente usa que são os atletas jovens e os jovens atletas, né? O que é um atleta jovem? Um atleta jovem é um atleta que foi acometido pela deficiência nos primeiros anos de vida ou nasceu com a deficiência, né? E o jovem atleta é a pessoa que ficou deficiente. Aí você fez uma anamnese, você conversou para saber qual foi a deficiência, como foi a lesão, como foi o acidente, quais foram as vivências que ele teve anteriormente. Então, tudo isso a gente tem que olhar para a gente conseguir fazer um trabalho otimizado para aquela pessoa, né? Porque eu sempre falo que no esporte paralímpico você só pode comparar o indivíduo, ele com ele mesmo, né? Então, eu acho isso muito importante. Individualidade total. Se chegar alguém, um atleta ou um aluno que vai começar a treinar comigo, eu não conheço a deficiência, eu falo, faço a anamnese, falo, você me dá uma semana? Eu vou estudar a sua deficiência, eu vou ver tudo certinho. Aí semana que vem a gente começa, né? Porque não adianta, dependendo da lesão, dependendo da patologia, se você não trabalhar direitinho, pode acontecer um mal súbito. Não estou assustando ninguém aqui, não, né? Não estou querendo ser terrorista, não, assustar ninguém. Mas a gente tem que trabalhar de acordo com cada um e ter interesse e responsabilidade, né? Porque é uma área bem séria, mas tem pessoas que não acham que é sério, acham que trabalhar com o paralímpico, meu atleta da classe S10 nada 2.000, o S5 vai nadar 1.000, não é assim, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua especificidade. E me vale dizer ainda o seguinte, sobre essa questão que você falou de assustar, né? Quem está nos assistindo e nos ouvindo aí pelo podcast, que eu acredito que na área da psicologia é a mesma coisa, né? É uma anamnese, na medicina também é a mesma situação, o nutricionista também vai precisar fazer uma anamnese, e o professor também precisa conhecer justamente o seu aluno, porque é o que nós sempre falamos aqui, o toque de caixa, né, neste caso, prepara, vai, ele é muito fácil. Então, eu acredito realmente piamente nesse pensamento. Agora, eu já vi técnicos, e um deles, né, um dos grandes conhecidos, um grande amigo, que é o professor Regis Mencia, que justamente trabalhou com o César Cielo, foi técnico, né, do campeão mundial de natação, ele com vários cronômetros. Já chegou também você, já numa situação dessa, já, professor Fabiano? Eu gosto de trabalhar com vários cronômetros. Se eu estiver sozinho, se tiver 5 atletas, são 5 séries diferentes, são 5 treinos diferentes. Aqui, para eu falar que eu estou mentindo. Quem me conhece sabe. Então, é assim, eu gosto de pegar, programar a semana, né? Vamos colocar, primeira semana de treino. Programa a semana, programa os testes, né? Coloco tudo na semana. Faço a série de cada um, né? A série e a semana de cada um. Certo. Coloco no meu Excel Tilibra, né? Que já me zoaram, já que eu tenho um Excel Tilibra, que é meu caderninho de treino. Coloco tudo ali. Se tiver 6 treinos, são 6 treinos. E se eu tiver sozinho, eu tento dividir de dois horários, 3 e 3. Mas, professor, eu vou colocar uma dificuldade aqui, ó. Eu acredito que tem muito professora, que está nos assistindo ou nos ouvindo e pensa no seguinte: mas dá muito trabalho fazer isso. O que você diria em relação a isso? Dá trabalho, mas o resultado final é muito, muito gratificante, né? Porque aí, eu colocando tudo isso, eu tenho de 2018 para cá, eu tenho todos os treinos dos meus atletas,
todos os tempos, né? Então, aí eu chego no final de semana, eu coloco no gráfico, eu vejo como foi o volume, como foi a intensidade, como eles responderam às percepções de esforço, de recovery, percepção muscular, respiratória, coordenativa e a PSE, né, percepção de esforço. Aí eu vejo, a semana foi assim, tá, o teste deu esse resultado. Aí eu programo outra semana. E eu sempre falo que eu gosto mais de programar, é tão gostoso programar e você chegar e realizar o treino, que vira um ciclo vicioso, você fica viciado naquilo, programar, executar. E tem um detalhe no paradesporto de classe baixa, que vai ter semana que você vai programar, mas tem dia que você não vai conseguir executar. Dependendo de alguma coisa que aconteceu com o atleta, descendo secundária, ou está com uma desreflexia, ou a gente tem atletas que passam sonda, né? Então, talvez o cara não dormiu à noite. Tem atleta que passa 3 sondas por noite. Cada sonda demora 45 minutos. Até o cara fazer asepsia, fazer tudo certinho, 45 minutos. Imagina, 3 vezes na noite. O cara fica acordado 1 hora, 3 vezes à noite. Talvez ele não conseguiu fazer tudo certinho, no outro dia é melhor descansar. Aí você vai lá e readapta, né? Certo. Porque se a gente tiver a semana pronta, vamos falar então. O meu treinamento na semana ele é ondulatório, tá? Não tem treino forte a semana inteira. Então, segunda começo com A1, um exemplo, 1A1, na terça já vai para 1A2, na quarta já volta para o A1, na quinta já faz 1A3, na sexta o A1 com velocidade, no sábado pancada, né? Se o cara, ele não veio na segunda, eu já vou começar com A2 na terça? Não. Aí vamos lá, vamos parar, vamos pensar, vamos conversar, ver tudo o que aconteceu e readaptar. Então a gente programa, e tem semana que vai uma beleza, mas tem semanas que algum teve alguma deficiência secundária e a gente tem que readaptar, mas isso é do esporte. E eu sempre falo que no esporte paralímpico, na natação paralímpica, a gente tem três tipos de classe baixa, média e alta. Então, o esporte de classe média e alta é um esporte. E o esporte de classe baixa é outro esporte totalmente diferente. Só que as pessoas não querem acreditar nisso. É bem complicado, né? O professor Fabiano, relação entre técnicos e atletas. O que você tem a falar sobre isso? Ambos precisam estar numa sintonia, né? Ainda mais no esporte, né? Vamos colocar no alto rendimento, que é o que você justamente trabalha. O que você considera sobre essa relação? Quanto mais positiva, melhor, ou o objetivo em si ali alcançado é indiferente? Se vai ter uma boa relação ou não? O que você fala sobre isso? Então, eu acho que quem conduz isso é o técnico, né? Então, para isso, a gente tem que saber também qual que é o perfil psicológico da pessoa. Você analisa perfil psicológico também? Eu analiso. Eu gosto de analisar, aprendi a analisar, né? Nessa pós-graduação que eu fiz na Unesp Rio Claro, aspectos psicológicos da motricidade humana, eu já estudava, e quando eu cheguei no CT, a gente tem vários profissionais da psicologia que são ótimos profissionais que me ajudaram a entender isso também. Então, me vale entender, desculpa interromper, me vale falar até, eu gosto muito dessa linha da psicologia esportiva, justamente que eu tive uma grande convidada aqui, a professora doutora Simone Salvador, que é sensacional na área da psicologia esportiva, e justamente ela abordava sobre isso, né? Da importância que se tem o técnico e o professor sobre os princípios emocionais que o esportista ou o atleta ele deve ter. Por isso que eu estou te perguntando sobre isso, né? E se você montava o treinamento e monta o treinamento dos seus esportistas e atletas diante do perfil psicológico. Então, eu analiso o perfil psicológico, aí eu sei quem é melancólico, a pessoa que é vaidosa, no perfil que a gente estuda tem o bonzinho, né? Então, de acordo com o perfil psicológico, eu sei como que eu vou fazer. Eu sei que eu tenho aquele que eu tenho que dar pancada para ele reagir.
E eu sei que é aquele que tem que ser mais tranquilo, conversar, explicar. Desculpa. Então, a gente, depois que você conhece cada um, você já sabe. Olhou no olho, você já sabe como que o cara tá. Se ele dormiu bem, se ele comeu bem, se ele brigou com a namorada, você sabe tudo. Então, fala, ó, e aí, vamos lá? O que tá acontecendo? Como que foi hoje? E você mostrar o interesse e você estudar a deficiência e saber tudo que acontece de acordo com a patologia, você já sabe, naquele dia foi o dia do cara fazer a limpeza dele, né, a limpeza intestinal. Então, você sabe que naquele dia o cara vai chegar um pouquinho mais cansado, o cara vai chegar um pouquinho mais mole, né, mais debilitado, porque dependendo do tipo de limpeza ou pode ser com alguns remédios, então o remédio deixa a pessoa mais debilitada, né, então a gente vê tudo. E você chega, olha no olho do cara, você já sabe como é que ele está. Depende do dia, menos é mais. Depende do dia, menos é mais. E tem dia que vai. Mas uma coisa que nunca acontece, que eu não gosto de fazer, que eu vejo muito profissionais fazendo, é a semana da morte, né? A semana inteira forte. Se eu fizer isso, dependendo da classe, da lesão, o cara vai demorar 2 semanas para recuperar. É melhor treinar o mês inteiro direitinho, treino ondulatório, respondendo, conseguindo alcançar as metas, ou fazer uma semana muito forte e depois perder mais 2 semanas. Então, isso também eu não gosto de fazer, né? Às vezes, as pessoas olham e falam, é muito bonzinho. Não, eu faço de acordo com a patologia. E a adaptação que fazer tem, né? Essa adaptação, ela é muito importante também para todo mundo, né? Porque se você seguir também à risca a periodização de treino, mesmo que o seu esportista, o seu atleta, ele não esteja naquele dia, vamos considerar um dia bom para ele, você fala assim, não, mas hoje é forte, hoje você vai vomitar sangue aqui, querido, não importa. Quer dizer, não tem nenhuma adaptação, então um pouco você passou por cima de um monte de princípios, né? Sim, e se você fizer esse forte nesse dia que o cara não está bem, você pode afetar o psicológico dele. Você pode derrubar a semana inteira, né? Então, olhou, não está bem, vamos readaptar. Já tem atleta que, não, eu quero fazer. Aí conversa, eu estou vendo que você não está bem, tal. Você mostra que você entende tudo que ele está sentindo, porque isso também é muito importante, né? Eles dão valor quando você sabe o que vai acontecer com eles e o que eles estão sentindo. Porque você estudou, porque você conversou, porque fez a anamnese, porque já tem experiência de outro atleta que tem a mesma deficiência, que já viu aquilo. Fala, eu sei que está acontecendo isso. Aí dá certo. Mas se chegar um atleta com uma reflexia autonômica e você não souber quais são os sintomas, cara, vai colocar na piscina, vai desmaiar, vai ter um mal súbito, vai ficar estressado porque não treinou direito, vai ficar estressado porque passou mal, vai ficar com vergonha porque os colegas viram ele passar mal. Então tem tudo isso, cara. E não é na iniciação e no alto rendimento. Qualquer dos níveis, a gente é perigoso acontecer isso, tá? Então, vamos estudar, vamos pesquisar, ter interesse pelo atleta, tá? Saber o que ele consegue fazer. Não é porque o atleta é um classe S1, S2, S3, S4, nada com volume menor, né? A intensidade é a intensidade que ele consegue fazer. Não é por isso que ele não é alto rendimento. Ele é alto rendimento de acordo com a especificidade da patologia dele, né? Então, porque há muitos dias que eu escutei muitas vezes as pessoas falar, eu trabalho com alto rendimento. Eu também trabalho com alto rendimento. Só que eu trabalho com alto rendimento das pessoas mais debilitadas. E respeito isso. 2018 para cá, todos os atletas melhoraram. E melhoraram com qualidade de vida, com tranquilidade, né? Então, se a gente trabalhar direitinho, de acordo com cada um suporta, no dia de amanhã ele vai suportar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Sendo classe baixa, vai ser alto rendimento do que ele consegue fazer, tá?
Não é porque você trabalha com classe baixa, com atletas mais debilitados, você não trabalha com alto rendimento. Então, é isso que eu sempre lutei na minha vida. O alto rendimento de classe baixa é diferente. Existe o esporte de classe baixa, existe o esporte de classe média e existe o esporte de classe alta. E existe o convencional. Então, não dá para colocar tudo na mesma caixa, não. Não, e eu acredito que colocar tudo na mesma caixa vai dar vai dar um problema muito sério, né? Como você falou, não somente o físico, mas também o emocional. E, professor Fabiano, me fala o seguinte, diante do esporte adaptado, surge também a especialização precoce. O que você considera sobre especialização precoce? Visto que, pelo que eu trabalhei, o pouco que eu trabalhei com esporte adaptado, e justamente com o professor Tiago Gorgatti, né, que é muito amigo nosso aqui, os pais acabam levando, né, os seus filhos, né, para uma atividade esportiva e acreditam que essa criança já vai se tornar um atleta. Não sei se isso já aconteceu com você, eu vou deixar isso aqui. E o que você considera sobre isso? O que dá para a gente falar um pouco sobre essa questão? Porque eu conversei com alguns pais e eles falam o seguinte, falam, olha, o meu filho realmente ele tem uma deficiência e eu quero que ele seja um campeão. Legal, pô, isso é fantástico, sensacional. Mas tudo tem uma etapa, né? E será que às vezes os pais, eles não estão dando um passo maior do que deveria? Você como técnico, né? Trabalhou como técnico da seleção brasileira, alto rendimento, e grandes atletas passaram por você. O que você acha sobre isso? Então, nesse tempo que eu estou militando no esporte paralímpico, né? Que eu estou no movimento, eu já vi muita coisa. A gente vê família que subestima, né, que fala, meu filho não vai conseguir, e a gente vê famílias também que superestimam, que o menino chega na piscina, eles pensam, isso aí vai ser o próximo Daniel Dias. Então, a família também tem que ser trabalhada, né? E os profissionais também têm que fazer alguma coisa para mudar isso. Certo. E eu vejo muito também profissionais que já dependendo do perfil de classe, né? Que a gente tem todas as classes, mas a gente, nos perfis de classe, a gente tem o atleta, que é um S1, vamos colocar um exemplo, o S1 vai de 100, a nota de classificação, vai de 100 a 200, um exemplo. A gente tem o S1, que a nota dele vai ser 100, que vai ser o borderline para baixo, que é a deficiência é o mais debilitado. A gente vai ter o 150, que vai ser metade da classe ali, e a gente vai ter o 199, que é um S1, quase um S2, né? Então, a gente tem isso. Então, dependendo do perfil da deficiência, os profissionais falam, nossa, esse aqui vai ser o campeão, né? Ou alguns profissionais também usam apelo social, né? Eu trabalho com deficiente e tal, vamos trabalhar com deficiente que eu vou ser exaltado. Beleza. Então, a gente tem a família, a gente tem a família, né? A gente pode ter a família que subestima ou superestima, né? Subestima, isso é muito difícil, é muito triste. A gente tem que ser bem trabalhado essa família. A família dos mini-filhos dos superpais, né? Que acham que o menino vai ser o campeão mundial. E o técnico, que usa o apelo social, ou o técnico que vê um talento e já acha que o menino já está na Paralimpíada, né? E nas minhas palestras eu sempre gosto de falar, porque a gente aqui não está falando de inclusão, né? A gente está falando de iniciação, aprendizado e alto rendimento. Mas vamos lá, vamos voltar lá atrás. A inclusão realmente é uma outra etapa, né? Isso. Eu acabei até abordando isso um pouquinho na palestra com o professor Tiago Gorgatti, e realmente o nosso objetivo aqui é outro, até como você falou, né? Porque a inclusão ela já vai acontecer de um modo, deve acontecer de um modo positivo, né? Mas às vezes é mal feita, isso pode atrapalhar lá na frente também. Isso, né? Às vezes é mal feito, é mal realizado. E o nosso objetivo aqui é justamente isso, né? Você como o coach, né,
da seleção, trabalhou como coach da seleção, entender desde o processo da aprendizagem chegar lá na frente. E diante disso, quais foram, né, as dificuldades que você encontrou nesse processo? Se encontrou, né? Então, porque a gente vê assim, a gente tem 3 fases: a inclusão, a formação do atleta, né? Incluiu, chegou na iniciação, formação do atleta, a pessoa vai aprender a ganhar, aprender a perder, vai aprender as regras, né? E depois tem um caminho longo até a Paralimpíada. Então, a gente tem a pessoa inclusa, o atleta e o atleta paralímpico. Certo. Dependendo do profissional, ele está lá na fase da inclusão, só que ele já está treinando, especializando como fosse um atleta paralímpico. Ele nem passou pelo atleta. O menino não sabe nadar direito os quatro estilos, certo. Ele não tem um nado eficiente de acordo com a deficiência, o cara já está socando a bota pensando lá na frente. Então, essa é a especialização precoce do esporte paralímpico, né? E dependendo da classe, acontece direto. Justamente falando sobre essa especialização do esporte, comparando, você trabalhou, né, como coach dos atletas da seleção paralímpica brasileira, em comparação com os outros países, professor Fabiano, o que você considera em relação ao treinamento deles? Você já teve essa oportunidade de verificar os treinamentos? Já. O que você acredita? Se eu falar melhor ou não, eu acredito que vai ser muito subjetivo. Talvez quem nos assiste, quem nos ouve pelo podcast, talvez tenha uma linha de raciocínio talvez diferente da minha. Mas o que lá eles acabam fazendo de diferente, que até você pode ter adotado, você fala, pô, isso é bacana, eu gostei, né? Ou então você fala, não, eu estou fazendo aqui no Brasil, realmente, nossos atletas, eles são demais, eles são mais focados. O que você compara o esporte adaptado no Brasil e lá fora? O que você acredita? E o esporte adaptado no Brasil evoluiu muito, né? Mas se a gente for colocar entre todos os países que a gente vivenciou, que a gente olhou por aí, é muito diferente a questão de classe. Tem país que foca mais em visual, tem país que foca mais em intelectual, tem país que foca mais em físico, classe alta, tem países que focam mais em físicos, classes baixas. Então, o Brasil está muito bem, né? A gente tem algumas coisas que destoam dos outros países, mas o Brasil, se eu colocar, na média, está ótimo, né? Mas a gente vê algumas coisas que a gente percebe, alguns países que trabalham com classe baixa, né? Então, alguns países, dependendo do atleta, cada atleta tem seu staff, né? Então, tem países que cada atleta tem seu staff. Isso são países mais ricos, né? Países que têm mais dinheiro, que têm mais estrutura, né? Se for fazer isso no Brasil, fica muito caro. Mas tem países que eu vi uma coisa diferente, a diferença que você me perguntou, que eu vejo, tem países que colocam um staff para cada atleta. Certo. Então, o cara sabe como que aquele menino vai sair na hora da saída da prova, ele sabe como que o menino responde, ele sabe como que ele vai fazer as necessidades dele do dia a dia, né? Então, é diferente. A única coisa que eu vejo diferente é isso, a questão de alguns países colocarem mais staffs, né? Tem país que trabalha com visual, cada atleta tem 2 tappers, né? Okay. Então, mas isso também é uma questão de estrutura, uma questão de... O dinheiro também ajuda, né? Ajuda muito, né? Mas o Brasil, se for pensar hoje, o Brasil é um dos melhores países. E a gente pensando em Brasil, a gente tem muita miscigenação, né, cara? Então, a gente tem vários atletas de ponta, mas a gente pode ter mais atletas ainda, em várias modalidades, porque a gente tem muita mistura, né? A gente tem miscigenação de pessoas que têm mais força, pessoas que são mais velozes, pessoas que são mais resistentes. Então, se o Brasil for bem trabalhado, não tem para ninguém, né? Muito se fala
nos atletas brasileiros, né, que se tornaram referência. Eu não vou começar a citar todos aqui, mas grandes, né, como o Daniel Dias, o André Brasil, Clodoaldo. Quem que você, assim, uma referência no esporte adaptado, pode ser até um desses três, que você fala, poxa, aí, bacana. Eu sei que é difícil para você, tá? Eu sei que é difícil, porque você vai focar em um, e os outros que treinaram com você, você fala, tá vendo? Não falam em mim, caramba. Mas o que você considera? Você fala, poxa, esse realmente tem um foco, eu vi algo de diferente, não sei se você consegue falar sobre isso, não precisa ser, nem ser daqui Não, do Brasil. vários desses grandes, né, que são espetaculares, eu vejo algumas características, né? Certo. Talento, né? Característica. O Daniel Dias é muito talentoso, né? Ele é espetacular, né? Certo. Clodoaldo Silva, muita força de vontade, raça, né? E o André Brasil, cara, o André Brasil, ele nasceu para nadar também. Então, né, esses três atletas são referências e eu tive o prazer de trabalhar com eles. A primeira vez que eu fui pegar o tempo do André Brasil, minha perna ficou mole. A primeira vez que eu vi o Daniel Dias na minha frente, eu fiquei parado. Clodoaldo Silva, eu tive o prazer de trabalhar com ele. Eu era assistente do Leonardo Tomazello, o Léo dava o treino para ele, e eu ajudava o Clodoaldo Silva. Eu tive o prazer de entrar com o Clodoaldo Silva no dia que ele se aposentou, né? A piscina do Rio lotada, né? E tem uma coisa interessante, que o Clodoaldo Silva, ele é pesado, né, cara? Ele é PC e ele tem espasmo. Certo. Aí, na hora da entrada, ele quis subir no bloco antes, né? Os atletas estavam se arrumando, ele já queria subir no bloco, ele estava ansioso, ele estava nervoso, porque ele ia se aposentar ali. Cara, eu nunca fiz tanta força na minha vida. Falei, nossa, se eu deixar o Clodô cair aqui, eu vou estragar a festa. E quando você chega, todo mundo gritando o nome do atleta, no Brasil ainda, né, cara? Nossa, foi uma das maiores emoções da minha vida, né? E naquele dia, foi uma coisa muito interessante também, porque a gente tem que dar valor em tudo que a gente teve na vida. Naquele dia, meu pai foi para a Paralimpíada, né? Aí meu pai estava lá e ele que lutou sempre com a gente, né? Para a gente estudar, ele falava, eu não posso dar nada para vocês, mas estudar vocês vão, né? E toda a primeira vez que eu fui em algum lugar para estudar, na faculdade, nas 3 pós-graduação, a primeira vez que eu vim para São Paulo, meu pai está junto. E nesse dia ele estava lá também. Então, para mim, foi o ápice, né? Aquele dia foi a medalha do meu pai, né? De tudo que ele fez para a gente estudar, todo o esforço que ele teve. Então, eu acho que isso que vale a pena na vida, né, cara? Isso que vale a pena. Sem dúvida. E a tua consagração como profissional, né? Sim. Então, à frente de uma seleção brasileira, tua família ali presente, o teu pai presente, isso é sensacional. Agora, me fala o seguinte, Fabiano, por que o esporte adaptado? Eu sei que você falou, né, logo no início do nosso bate-papo, o que o esporte adaptado ele te trouxe? Em termos, não só financeiros, mas o que ele te trouxe, além desse ápice? Porque lidar com o esporte adaptado é um aprendizado, né? Então, não vamos falar nada em relação à questão da inclusão, e é uma coisa que a gente fala muito, né? E você sabe disso muito melhor, você como coach da seleção brasileira paralímpica, né? A questão de pena, de dó, isso é deixar de lado, isso é uma bobeira tremenda, né? Mas o que isso te trouxe, assim, a ser um ser humano melhor? Então, o esporte paralímpico me ensinou muita coisa, né? E eu entrei na educação física porque quando eu era menor, na escola, eu e meu irmão, a gente sempre era o maiorzão da turma. Só que a gente era bem gordinho. E naquela época, era a época que o professor jogava a bola lá na quadra,
ia para sala do diretor tomar um cafezinho, quem escolhia era os melhores. Quem ia ser sempre escolhido por último? Isso não muda os muito, dois né? grandão gordinho. Né? Então, naquela época eu já falei, eu quero ser um profissional de educação física para ser melhor que esses professores. Por quê? Se só tinha futsal, podia ter basquete. Depois que chegou um professor e falou, desse tamanho, vamos jogar basquete. Aí depois, com 15 anos, com 14 anos, comecei a jogar basquete. Emagreci, comecei a disputar campeonato, cheguei, o nosso time foi vice-campeão paulista escolar, né? O time era muito bom, tinha 5 caras melhores que eu e meu irmão, mas eu e meu irmão ali estava junto ali, né? A gente era o número 6, número 7 do time, mas a gente, ali eu fui vendo que o negócio não era jogar todo mundo no bolo. Eu desde pequeno já via isso, né? Se a professora falava, vai ter basquete, eu ia arrebentar no basquete, e os caras iam arrebentar no futebol de salão. Depois que eu fui estimulado. Então, desde aí, já queria ser professor de educação física. E trabalhar com deficiente, eu acho que é uma vontade que eu sempre tive, porque, assim, eu sempre gostei de ajudar, de servir, né? Eu venho de uma família carente, mas era um lugar que todo mundo ia para lá, todo mundo comia, todo mundo bebia, todo mundo dava risada. Minha avó falava, filho, se estiver bom para todo mundo, tá bom para nós. Sabe, era assim. Nossa, no final de semana, pegava e ia lá fazer com meus tios e meus pais eram pedreiros, né? Final de semana, vamos lá construir a creche lá da irmã Paula. Fazia um mutirão, ia lá comprar, fazia a creche da irmã Paula. Vai ter uma quermesse aí para ajudar não sei quem, tá? Então, sempre eu gostei de ajudar. E quando o paradesporto entrou na minha vida, eu não estava totalmente seguro do que eu ia fazer, né? Eu tive que aprender muita coisa, né? E até chegar no esporte paralímpico, eu não era muito de chegar, de pegar, de ajudar. Eu era de ajudar, mas pegar a pessoa, sabe? Eu não era muito de contato. Então, eu tive que aprender isso, né? Então, o esporte paralímpico me fez ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais consciente, né? Lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Cara, se eu chegar no shopping e tiver um monte de cadeira vazia, tiver a cadeira do deficiente, eu não entro. Se eu ver alguém na vaga do deficiente, eu brigo. Já briguei muito, já. Já, né? Quando eu trabalhava na academia, eu fiz umas plaquinhas assim, essa vaga não é sua nem por um minuto. Alguém entrava lá e parava na vaga deficiente, eu ia lá e colocava a plaquinha no carro da pessoa. Uma vez eu fiz isso 10 vezes. 10 vezes com o cara. Aí, na 11ª, eu coloquei no vidro da frente, nos vidros laterais e atrás. Aí, ele foi lá, tirou todas as plaquinhas, chegou, uma pessoa da cidade, uma profissão que não é profissão de pessoas que são ignorantes, não. Chegou, entregou as plaquinhas para mim, eu acho que isso aqui é seu. Eu falei, obrigado. Obrigado por devolver. Eu vou usar com pessoas igual você, mais um pouco. Pessoas que não têm consciência igual você. Aí, sempre briguei. Então, eu acho assim, que a gente trabalha com o paradesporto, pode ser com inclusão, a formação do atleta, alto rendimento. A pessoa tem que estar inserido, tem que conhecer e tem que saber tudo o que acontece para a gente saber lutar, né? A gente não dá bola fora, né? A gente tem que ajudar. Bom, pessoal, nós vamos aqui encerrando, né? Finalizando aqui o nosso papo em 4 estilos com o professor Fabiano Quirino, que foi técnico da seleção brasileira nas Paralimpíadas. Mas antes da gente finalizar, eu sempre gosto de finalizar de uma maneira deixando realmente que você, Fabiano, deixasse uma palavra, né, uma frase ou algo para quem nos assiste e também nos ouve aqui pelo podcast. Mas, diante disso, antes de você falar sobre isso, primeiro eu gostaria imensamente de te agradecer por essa oportunidade.
você é uma referência para muitos profissionais, afinal, chegar, né, onde você chegou e você está, né, é para poucos, né? E principalmente tendo o respeito aos profissionais e às pessoas com deficiência, ao esporte adaptado. Então, eu fico muito feliz, eu te agradeço demais por essa oportunidade. Eu tenho certeza que quem nos ouve e também quem nos assiste ficou muito agradecido, até, você vê, por experiências pessoais, muitas curiosidades, incluindo essa do Clodoaldo, que eu acredito que ninguém sabia dessa, né? E o que você diria para quem nos assiste e para quem nos ouve pelo podcast, uma palavra, seja de motivação, uma história ou algo parecido? Então, eu sempre falo na vida, né, que não importa de onde você saiu, de onde você está, se você tiver vontade, você vai chegar onde quer, né? E tudo isso a gente tem que fazer com muita tranquilidade, responsabilidade, né? E respeitando o próximo, né? Se você for para subir usando as pessoas de escada, isso aí você vai subir, mas você vai cair bem rápido. Então, acho que é fazer o que gosta, a gente tem que fazer o que gosta, né? Com muita humildade, tranquilidade e lutar. Lutar porque você buscou, você entende, você sabe o que vai acontecer, você tem que lutar. Muitas vezes, as pessoas, elas, eu não vou brigar, isso pode atrapalhar lá na frente, né? Então, não importa onde você veio, só ter vontade, a gente chega, né? Um dia chega. E se cair, levanta de novo e chega de novo. É isso aí. Legal. Pessoal, professor Fabiano Quirino, coach, trabalhou ali na Seleção Brasileira Paralímpica, sensacional. Fabiano, muitíssimo obrigado por você ter disponibilizado aqui o seu tempo com todos nós. Fique sempre à disposição se você quiser voltar. Pessoal, segue lá, eu vou deixar aqui embaixo a rede social do professor Fabiano Quirino, entra lá, também vai nos comentários, sigam esse profissional que é um cara sensacional. Fabiano, um fortíssimo abraço, muito obrigado. Galera, a gente se vê na próxima, então no próximo Papo em 4 Estilos. Forte abraço e a gente se vê.